Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado, volume 13. Capítulo 3, Treinamento com Norn. Outro mês passou. Ainda estava frio, mas a neve começava a derreter, revelando trechos do solo aqui e ali. Certa manhã, levantei-me da cama o mais silenciosamente possível, tentando não acordar Sylphie. Ela gostava de usar meu braço como travesseiro, o que exigia um pouco de delicadeza para me soltar. Fui para outro cômodo e coloquei minha roupa de treino, um conjunto forrado que lembrava um moletom. Foi Sylphie quem o escolheu para mim. Era um pouco leve para o inverno, mas ao me exercitar, ficava quase perfeito. Após me vestir, peguei uma espada de pedra que deixara em um canto do cômodo. Era uma peça grossa e de aparência tosca, feita por mim com magia de terra. A lâmina não tinha fio, mas era excepcionalmente pesada, ideal para treinar a força da minha nova mão esquerda artificial. Na verdade, começava a me apegar por ela. Talvez um dia lhe desse um nome, algo como atum ou peixe-espada. Pensando bem, eu não comia nada parecido com sashimi desde que chegara a este mundo. Será que ninguém comia peixe cru por aqui? Quando fiquei pronto, acariciei suavemente a cabeça de minha esposa adormecida, murmurando, "Até mais tarde, hi-hi." Com os olhos ainda fechados, Sylphie sorriu e esfregou a cabeça em minha mão. Acho que estava meio acordada. Era tão adorável que nem preciso dizer. Ao olhar para baixo, percebi que as cobertas estavam um pouco emaranhadas, deixando sua calcinha à mostra. Também a acariciei gentilmente. Ninguém pensaria que essa garota já era mãe. Bem, Elina Lise também mantinha um corpo incrível, então talvez fosse genético. Após um momento de hesitação, puxei os lençóis para cobri-la novamente. Estávamos retomando aos poucos nossas atividades noturnas, mas parecia cedo para tentar um segundo filho, então eu tentava ser mais contido, embora não houvesse garantia de que isso não aconteceria. Quando estava saindo do quarto, Sylphie me chamou, ainda sonolenta. Até depois. Volte logo." Em seguida, fui ao quarto de Norn. Atualmente, ela se juntava a mim no treino matinal. Quando estava em casa, treinávamos no quintal. Quando estava no dormitório, encontrávamos-nos no pátio. Esse era um de seus dias em casa. "Está pronta, Norn?" Bati na porta e comecei a abri-la. "Gah, Rud!" Ela ainda estava se vestindo, então fechei a porta imediatamente. "Opa, desculpe-me." O corpo de Norn ainda não estava muito desenvolvido. Eu gostava de garotas magras e pequenas, claro, mas minhas irmãzinhas simplesmente não tinham esse apelo para mim. Às vezes, achava isso um pouco lamentável, mas era melhor assim. Era bom poder ser carinhoso com elas sem me sentir inadequado. Ainda assim, a ideia de Norn se casar algum dia causava um desconforto na boca do estômago. Será que era isso que um pai sentia ao ver sua filha crescer? Não era tão ruim. Eu teria que assumir o lugar de Paul e repreender o primeiro namorado dela. "Não vou entregar a Norn para um vadio como você. Suma." "Sinceramente, de que adianta bater se você não espera uma resposta?" disse Norn, saindo do quarto com suas roupas de treino, segurando uma espada de madeira. Sua roupa era simples e funcional, de mangas compridas e longa, o uniforme padrão de exercícios da universidade. Comprei alguns pares para ela na loja da escola. Ao olhar rapidamente para o quarto de Norn, vi a espada de Paul pendurada na parede. No meu antigo mundo, ela talvez tivesse montado um altar com uma foto dele, mas câmeras não existiam aqui. Talvez alguém tivesse criado uma ferramenta mágica para capturar imagens, mas, se existia, não era comum. Sem fotos, as pessoas usavam objetos para lembrar aqueles que perderam. "Norn, posso entrar no seu quarto por um segundo?" Acho que tudo bem." Entrei. O quarto tinha o cheiro característico de sua ocupante, como as coisas ficam pela manhã. Se eu pulasse na cama e pressionasse o rosto contra os lençóis amassados, poderia encher os pulmões com o cheiro de Norn. Não que eu fosse fazer isso. Parei diante da espada de Paul e juntei as mãos. "Pai, Norn e eu vamos treinar novamente hoje. Fique de olho para que não nos machuquemos muito." Após a breve prece, inclinei a cabeça, imaginando como Paul responderia. Talvez algo como, "Você nunca vai melhorar sem se machucar um pouco, sabia?" Ou apenas, "Caramba, é melhor não deixar Norn se machucar." De relance, vi Norn ajoelhada ao meu lado, com as mãos juntas ao estilo Miles.
Tive uma boa visão do belo coque em sua cabeça. Sério, não importava o que Paul teria dito. Ele não estava mais aqui. Agora, eu precisava assumir seu papel. Tinha a responsabilidade de cuidar de Norn da melhor forma possível. Afinal, ela não tinha mais ninguém. Tudo bem, vamos lá? Perguntei. Sim, estou pronta, Rudeus. Saímos para iniciar a sessão. O regime era simples: alongamento, corrida e prática de balanços. Eu chamava isso de treinamento de espada, mas por enquanto focávamos apenas nos fundamentos. Nos últimos meses, guiei Norn rigorosamente para construir sua resistência básica. Quando digo rigorosamente, não significa que ela seguia o mesmo treino que eu, isso seria demais. Comecei com 1/5 do meu regime. Norn tinha apenas 11 anos e nunca fora muito ativa fisicamente, então não podia esperar muito dela. Enquanto ela praticava balanços no quintal, eu terminava meus exercícios para a parte superior do corpo. 25, 26, contava Norn. Balançar a espada no ar é um exercício simples, mas exige força de vontade para continuar. Norn, porém, nunca desistia no meio. 50. Certo, está bom. Bom trabalho. Obrigada, Rudeus. Vamos nos lavar e voltar. Após o treino, íamos juntos para o banho. Norn tinha a infeliz tendência de tropeçar e cair durante as corridas, o que às vezes a deixava com arranhões ou hematomas nos joelhos. Criei o hábito de examiná-la e usar magia de cura. Era meio como beijar para melhorar, mas funcionando de verdade. A propósito, Norn se opunha fortemente a me deixar vê-la nua, então tomava banho com calcinha e uma camiseta fina. Acho que estava chegando a uma idade sensível. Era uma pena que não compartilhasse essa modéstia com Aisha. Claro, eu também usava roupas íntimas, tudo para deixá-la mais confortável. Ainda assim, às vezes me perguntava como ela reagiria se eu dissesse que alguns caras ficam mais excitados ao ver uma mulher com uma camiseta molhada. Seria divertido ver a reação, mas decidi guardar isso para mim. Não queria ser banido dos nossos banhos conjuntos. Um irmão mais velho também precisa manter sua dignidade. Enquanto refletia, Norn me lançou um olhar e fez beicinho. Hoje só corri e pratiquei balanços de novo. Quando você vai me ensinar a usar a espada de verdade? Já estou ensinando. Não falo de só balançar. Quero dizer, as posturas, as técnicas. Até então eu a instruía sobre como correr e brandir a espada. Correr aumentava sua resistência e os balanços, sua força. Até que ela tivesse progresso em ambos, não fazia sentido ensinar técnicas. Pelo menos, era o que eu pensava. Vejamos. Mas ela já estava nisso há meses. Provavelmente tinha avançado um pouco. Olhei para Norn. Ela tinha o corpo esguio de uma criança em crescimento, mas comparado ao início, os músculos de seus braços e pernas estavam mais definidos. Ainda não estava em forma, mas um pouco de esforço provavelmente não a machucaria. Talvez fosse hora de ensinar as posturas mais básicas. Acho que você tem razão. Vamos começar o treinamento de verdade depois das aulas de hoje, pode ser? Sério? Certo, respondeu Norn, animada. Após lavar o suor, saímos do banheiro juntos. Naquela noite, encontrei Norn no terceiro campo de treinamento externo da Universidade de Magia. Um local perto dos limites do campus. Eu já havia trocado para minha roupa de treino. Minha irmã também estava com seu uniforme de exercícios, segurando a espada de madeira, o rosto mortalmente sério. Não estávamos sozinhos. Alguns alunos com hobbies treinavam por perto, e outros pareciam ter saído para caminhar. Também atraímos espectadores curiosos sobre por que estávamos ali com roupas de treino àquela hora. Mas não importava se tínhamos uma plateia. Norn, hoje começaremos seu verdadeiro treinamento como espadachim. Sim, senhor, respondeu ela com energia. O rosto dela brilhava de entusiasmo. Era óbvio o quanto estava ansiosa para aprender técnicas reais. Fazia apenas alguns meses desde que começamos, mas a repetitividade do treino básico parecia estar a desgastando. Ainda assim, brandir uma espada em batalha não era brincadeira. Primeiro, era necessário dominar os fundamentos. Só para você saber, serei bem rigoroso, avisei. Tudo bem, disse Norn, balançando a cabeça com seriedade. Se continuarmos assim, você pode ficar chateada comigo. Pode até achar que te odeio. Será esse nível de rigor.
Certo. Para ser honesto, não quero que você me odeie. Mas um instrutor leniente machuca seus alunos. Se eu pegar leve e você morrer em sua primeira luta real, nunca me perdoaria, nem conseguiria encarar nosso Pai no céu. Norn não tinha talento natural com a espada, pelo menos não comparada a Ares na mesma idade. Eu não diria que era pior que a média para uma criança de 11 anos, mas a força é relativa. Em uma luta, o mais forte vence e o mais fraco morre. Perder não é uma opção. Para Norn superar qualquer ameaça, ela precisaria se esforçar muito. Eu precisava treiná-la com rigor. E ela também precisava aprender alguns truques. Em algum momento, isso pode te deixar infeliz. Você pode se frustrar com a falta de progresso ou ver alguém mais talentoso te superar rapidamente. Chegará o dia em que você vai querer desistir. Norn fez uma careta. Só para você saber, eu sei como é isso. E não culparia você nem ninguém por desistir diante das dificuldades. Nada surpreendente. Do ponto de vista dela, eu provavelmente parecia talentoso em tudo que fazia. E neste corpo, eu era realmente capaz em muitas coisas. Ainda assim, perdi muitas batalhas. Quase morri mais de uma vez. Paul, de certa forma, morreu porque eu não era forte o suficiente. Mais do que tudo, eu queria manter Norn segura. Dito isso, não quero que você desista da espada. Não importa o que aconteça. Se desistir, nunca mais te ensinarei e jamais permitirei que use a espada do papai. Mas enquanto você persistir, eu também não desistirei de você. Um discurso meio cafona, admito. Pensando bem, eu estava demonstrando determinação. Bem, desisti de melhorar com a espada, mas continuei meu treinamento diário. Queria acreditar que não era um completo hipócrita. Norn, entendeu? Sim, senhor, entendi perfeitamente, respondeu ela com rapidez e energia, as bochechas coradas e determinação no olhar. Imaginei se, quando pequeno, eu parecia assim para Paul. Norn talvez seguisse um caminho parecido, me deixando para trás e encontrando outro mestre. Após levá-la ao nível iniciante, eu poderia chamar Ghislaine, supondo que a encontrasse. Havia também o Santuário da Espada, a oeste. Se pagasse o suficiente, talvez conseguisse um santo da espada para ensiná-la por um tempo. Fico feliz em ouvir isso. Vamos começar correndo. Hã? Essa noite não vamos treinar com a espada? Sim, claro, mas você correrá com a espada em mãos. Afinal, terá que carregá-la no campo de batalha. Estou esperando uma resposta. Senhor, sim, senhor. Desta vez, o regime incluía corrida, revisão das 3 formas básicas e uma breve sessão de treino. Minha intenção era dificultar as coisas. Ela precisava entender que isso podia ser doloroso e assustador. Não acho que a dor seja essencial para aprender, mas era melhor que ela percebesse logo o quão difícil seria. Havia a chance de eu a fazer chorar. Talvez ela começasse a me odiar após essa noite. Ainda assim, eu precisava endurecer meu coração. Esgrima não era algo para se fazer por diversão. Essa era uma forma garantida de morrer diante da primeira ameaça real. Certo, Norn. Siga-me. Sim, senhor. Ainda me sentindo um pouco ansioso, comecei a correr. Certo. Por hoje é suficiente. Obrigada, senhor, disse Norn, desabando no chão, ofegante, enquanto o sol poente brilhava sobre nós. Quero que pratique as 3 formas básicas que te ensinei sempre que tiver tempo. De manhã, na hora do almoço, a qualquer hora, mesmo quando eu não estiver por perto. Sim, senhor. Para nossa primeira sessão de treinamento real, foi bem decente. Após a corrida, revisamos as formas ou movimentos básicos. Depois, coloquei-a direto em uma luta contra mim, usando espadas de madeira. Durante o treino, corrigi sua postura e movimentação de pés. Não era tão complexo quanto o treinamento de Kendo no Japão, mas este mundo não tinha muitas regras para espadachins. Na verdade, aprender a lutar com espada é, em grande parte, prática. Paul começou a me bater logo no início de nossas sessões e Ghislaine passava muito tempo treinando com Ares. Eu sentia que tinha uma ideia geral do que fazer. Norn parecia relutante em golpear alguém com a espada de madeira, então a deixei balançar livremente para superar isso. Não me defendi, apenas movi o corpo para evitar machucados. Ela fazia uma careta a cada golpe que acertava, mas eu tentava manter um olhar calmo.
Queria que ela acreditasse que eu podia suportar seus golpes sem problemas. Acho que funcionou. Como ela passou meses praticando balanços, seus golpes tinham uma força decente. Eu provavelmente ficaria com alguns hematomas feios. Depois, passamos ao treino real. Bati nela com minha espada por um tempo e encerrei a sessão. Fui leve, claro, mas seus braços e pernas certamente ficariam roxos em breve. Em outras palavras, judiei da minha doce irmãzinha. Uma parte de mim se perguntava se fiz a escolha certa. Ainda assim, Norn continuou me atacando até o fim. Não se rendeu, não reclamou, nem chorou. Enquanto mantivesse essa motivação, qualquer treino seria produtivo. O que achou, Norn? Doeu, não foi? Sim. Foi demais? Quer desistir? Não. Amanhã? Quero treinar de novo. Certo. Para ser honesto, não estava muito confiante na minha habilidade como professor. Se magia fosse como um assunto acadêmico, esgrima seria um esporte. Para melhorar, não havia uma resposta certa, apenas persistência. Venha cá, Norn, vou te curar. Pretendia usar magia para aliviar sua dor. Se ela tivesse hematomas sob as roupas, pediria a Sylphie para ajudar depois. Como Norn passaria a noite em casa, talvez eu pudesse fazer isso durante o banho. Aproximei-me e tirei sua jaqueta para ver seus braços. Então, senti que estávamos sendo observados. Virei-me e vi um grupo de alunos nos olhando, iluminados pelo sol poente. Há quanto tempo estão aí? Talvez desde o início. Presumi que fossem apenas curiosos. Mas, se ficaram tanto tempo, deviam ter um motivo. Norn, vista-se e me espere, tá? Hoje vou para casa com você. Hã? Certo, Rudeus. Lancei alguns feitiços de cura em Norn e a mandei para o vestiário. Quando ela estava segura, fui até o grupo. Ao me aproximar, vi que eram mais de 10. Nenhum parecia popular. Isso era bom, talvez pudéssemos nos entender. Porém, eles me encaravam com hostilidade. Quando os olhei de volta, alguns desviaram o olhar sem jeito. Eu era um normie, com 2 esposas e uma filha, mas não desprezava esses caras. Já fui como eles na minha antiga vida. Ainda assim, isso não os impedia de se sentirem intimidados. Pessoal, precisam de algo? Perguntei. Eles se entreolharam, sussurraram e se empurraram. Eventualmente, um deles deu um passo à frente. O garoto parecia ter uns 18 anos, quase tão alto quanto eu, mas desengonçado e fora de forma. Suas bochechas eram ossudas e seus olhos astutos. Um mago clássico. Se colocasse óculos, poderia lembrar Zanoba, mas sem a confiança bizarra de Zanoba. Esse cara parecia mais autodepreciativo e ressentido. Por que você está intimidando a Norn? Cuspiu ele me encarando. Pude sentir minha testa franzir ao ouvir intimidando. O jovem mago estremeceu, mas manteve-se firme. Sei que Norn é desajeitada e pode complicar as coisas. Talvez ela te irritou sem querer. Mas ela dá o melhor de si, sabe? Precisava mesmo descontar nela assim? Atrás dele, o grupo murmurou em concordância. Para começar, Norn nunca segurou uma espada. Ela não sabe se defender. Não sei o que ela fez, mas obrigá-la a lutar contra você foi cruel. O grupo concordou com mais entusiasmo. Pelo que diziam, acreditavam que eu forcei Norn a segurar a espada e bati nela por prazer, sob o pretexto de treiná-la. Era o oposto da verdade, mas entendia por que chegaram a essa conclusão. Eu não era um instrutor habilidoso. Bem, vejam, comecei. Sei que você é o mago mais poderoso da escola, mas se continuar maltratando Norn, lutaremos contra você pelo bem dela. Esse cara estava louco. Havia determinação em sua voz, mas o apoio de seus amigos foi bem mais fraco. Ouvi alguém murmurar. Acho que não concordei com isso. Triste, mas grupos como esse podem ser problemáticos. Antes de explicar, precisava entender uma coisa. Certo. Quem são vocês? O jovem mago olhou para os amigos, confuso. Então voltou-se para mim. O que quer dizer? Estou perguntando como conhecem minha irmãzinha. São amigos dela ou algo assim? Não, só... Anotamos no último ano, quando era caloura. Ela sempre... dá o seu melhor, então... Acho que estamos torcendo por ela. Ele gaguejou, mas seus amigos começaram a concordar. A vi no campus há uns 6 meses. Estou no mesmo ano que Norn. Tínhamos aulas práticas juntos, e ela sempre errava o feitiço, mas... A vi com os olhos marejados enquanto o instrutor a repreendia no treino de magia.
Eles falavam com hesitação, mas entendia a ideia. Viram Norn nas aulas ou treinos, chorando enquanto falhava, mas persistindo. Isso tocou seus corações. Em algum momento, uniram-se para apoiá-la sutilmente. Em outras palavras, Norn tinha um fã-clube. Pensando bem, Sylphie mencionara algo assim. Era compreensível. Norn era adorável. Como irmão, queria apoiar esses esforços. Entendo. Obrigado por cuidarem da Norn. Sou Rudeus Greyrat, irmão mais velho dela. Abaixa na cabeça em agradecimento, e um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Eles estavam do lado de Norn. Alguns podiam exagerar, mas pareciam ter boas intenções. O correto era tratá-los com respeito. Ainda assim, precisava esclarecer o mal-entendido. Quanto ao treino, sei que pareceu que a tratei com severidade, mas aprender esgrima não é brincadeira. Pode ser uma questão de vida ou morte. Expliquei tudo, que foi ideia de Norn, que esgrima é perigoso sem seriedade, e que ela precisava se esforçar mais que a maioria. No início, o fã-clube ficou surpreso, mas logo entenderam. Ainda assim, ouvi alguém murmurar. Você precisava bater nela com tanta força? Era uma pergunta justa. Eu também não tinha certeza se meus métodos estavam corretos. Só queria que entendessem que não estava judiando de Norn. Continuei explicando minhas motivações. Os rostos do fã-clube ficaram mais sérios. E no fim, concordaram relutantemente. Eram jovens, mas, pelos padrões deste mundo, adultos. Entendiam a seriedade de uma batalha real. Rudeus? Algum problema? Perguntou Norn, retornando com algo como um poncho sobre o uniforme escolar. Oh, é a Norn. Olá, Norn. Você está tão fofa hoje? Como sempre. Bom trabalho, Norn. No instante em que ela chegou, o fã-clube ficou esquisito. Eu entendia. Ela estava adorável. Tão adorável que a imaginei com um guarda-chuva de folha. Ah, olá, pessoal. Obrigada, disse Norn, encolhendo-se diante da enxurrada de elogios, baixando a cabeça respeitosamente. Percebi que ela não se aproximava muito. Devia estar captando vibrações estranhas. Rudeus, acho que esqueci algo no quarto. Vou pegar e te encontro nos portões da escola, tá? Norn virou-se e correu para os dormitórios, mas tropeçou e caiu. Gah! Demorou a se levantar. Quando ficou de pé, olhou para mim, os olhos brilhando. Criança, não corra logo após se exercitar. Quando voltássemos, faria uma massagem para aliviar as dores musculares e garantiria um banho relaxante. Oh, ela é tão adorável. Não corra tão rápido, Norn. Você está de saia, lembra? No começo, achei o uniforme escolar estúpido, mas agora entendo o apelo. Ela é uma corredora terrivelmente lenta. Se um sequestrador tentasse levá-la, ela não escaparia. Se Norn acabasse no mercado de escravos, eu a compraria. Ah, imagine morar com ela. Sim, eu também compraria a Norn. Depois, a levaria para casa e comeríamos algo bom. Daria uma comida farta e insistiria para ela limpar o prato. Posso imaginá-la sofrendo para comer tudo. Gah. Não, Norn era minha irmãzinha. Não deixaria ninguém comprá-la no mercado de escravos. Se alguém a sequestrasse, eu caçaria o responsável e o mataria dolorosamente. Parece bom, papai. Não fique bravo comigo. Aham. Limpei a garganta ruidosamente, fazendo o fã-clube abandonar suas fantasias perturbadoras. Pessoal, por favor, não falem sobre escravizar minha irmãzinha, obrigado. Sinto muito. Tudo bem, sei que ela é adorável. Alguns devaneios são permitidos, contanto que mantenham distância. Sério, eles relaxaram um pouco. Simulation. Mas se tocarem um dedo nela, vão se arrepender amargamente. Ick! Ser claro não fazia mal. Não achava que alguém ali fosse fazer algo, e grupos assim tendem a se moderar. Mas nunca se sabe o que alguém pode fazer por impulso. A última coisa que eu queria era alguém tentando agarrar Norn na rua. A propósito, quais são as regras do clube de vocês até agora? Regras? Nosso clube? Simulation. Este é o fã-clube da Norn, certo? Qual é a política de interação com ela? Era crucial ter diretrizes claras. Geralmente fãs concordam em não abordar a ídolo diretamente, mas ouvi de casos com apertos de mão ou autógrafos.
Apertos de mão eram arriscados às vezes. Passavam coisas estranhas nas mãos, como chicletes ou espinhos. Queria garantir que isso fosse proibido. O que dá Norn? O que é um fã-clube? Para minha surpresa, eles pareciam não entender. Como se nunca tivessem ouvido esses conceitos. Estranho. Esperem, rapazes. Quem é o responsável por este grupo? Responsável? Na verdade, não temos ninguém no comando. Sério? Expliquem tudo em detalhes, por favor. Descobri que o grupo não fora formado por ninguém específico. Eles se uniram naturalmente pela apreciação compartilhada, pela fofura de Norn. Muitos nem sabiam os nomes uns dos outros. Entendo. Era uma situação perigosa. Tínhamos uma multidão desorganizada, de tamanho incerto, unida apenas pelo interesse em minha irmãzinha. Em grupos assim, as pessoas podem fazer coisas que não fariam sozinhas, como sequestrar Norn e culpar sua fofura irresistível, inaceitável, ultrajante, escandaloso. Caras, isso não está bom. Nesse ritmo, vocês podem virar criminosos. Criminosos? Não, nós só... Sinto muito, mas sei que estou certo. Um de vocês pode cruzar a linha. Isso gerou protestos. Não seja ridículo. Nenhum de nós tocaria em Norn. Gostamos dela, mas é como se fosse nossa irmãzinha. O que disse Punk? Ela é minha irmã e não divido com ninguém. Calma, vamos manter o foco. Acredito nas boas intenções, mas precisamos de regras claras. Para evitar que um grupo saia do controle, é necessário estabelecer regulamentos. Com regras, os membros começam a se policiar. Até regras simples, como usar as mesmas roupas ou lenço enquanto esperam pela ídolo, ganham sentido. Regras surgem naturalmente quando necessárias e desaparecem quando não são. Esse fã-clube era recente e não tivera tempo de desenvolvê-las organicamente. Mas até que o fizessem, Norn estava em risco. Eu precisava acelerar o processo. Alguém precisava tomar decisões fundamentais, rápido. Os problemas eram claros. Eles deviam prometer não assustar ou colocar Norn em perigo. O desafio era encontrar quem propusesse essas regras. Normalmente seria o líder, mas eles não tinham um. O cara que me enfrentou parecia obstinado. Eu poderia nomeá-lo chefe? Não. O líder precisava entender a responsabilidade e aceitá-la de boa vontade. Deixar o poder cair no colo de alguém nunca é bom. Então, quem mais entendia a gravidade da situação? Quem mais se preocupava com o bem-estar de Norn? Eu? Óbvio. Então tá. Norn era minha irmãzinha, minha carne e sangue. Em outras palavras, eu mandava. No ano 425 da Era do Dragão Blindado, uma organização foi fundada na Universidade de Magia de Hanoa. Seu nome, o fã-clube oficial de Norn Greyrat. Este grupo, com cerca de 30 membros, deixaria uma marca indelével na história da universidade. O nome de seu primeiro presidente, porém, perdeu-se na história. Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 13, capítulo 4. Posso ficar com ele? Vamos falar sobre Aisha por um momento. A garota estava indo bem. Apesar das tragédias que abateram nossa família, ela parecia tão brilhante e enérgica como sempre. Nunca a vi olhando para fora da janela com tristeza, como sua mãe às vezes fazia. Ela não mordia o lábio ao olhar para a espada de Paul, como Norn fazia. Aisha cuidava do trabalho doméstico com alegria, como se nada tivesse mudado. Durante o dia, dedicava-se às suas flores no jardim e em seu quarto. À noite, empenhava-se nas minhas aulas de magia e se aninhava feliz comigo. Parecia quase como se estivesse com mais energia do que antes. Provavelmente, era a única pessoa menos melancólica em toda a nossa casa. Às vezes, quase parecia que não estava de luto por Paul. Não pude deixar de me perguntar se ele significava pouco para ela. Dito isso, Norn não lembrava muito do nosso tempo em Buena Village. Então era possível que Aisha também não tivesse muitas memórias com Paul ou Zenith. Assim como Norn passou muitos anos na estrada com Paul, Aisha passou a maior parte de sua infância com Lilia. Considerando tudo, não era justo esperar que ela ficasse cabisbaixa. Sua alegria pelo retorno seguro de Lilia talvez superasse a tristeza pela morte de Paul. Sendo assim, era provavelmente melhor.
Afinal, não era como se eu quisesse que minha irmã ficasse deprimida em vez de aproveitar a vida. Certo dia, eu não tinha nada em particular para fazer. Não teria aulas naquele dia, mas Roxy e Sylvie, infelizmente, tiveram que ir trabalhar. Eu planejava cuidar de Lucy e passar o dia relaxando. Senti um pouco de culpa por ficar vadiando enquanto minhas duas esposas trabalhavam duro. Mas adultos precisam descansar quando podem, não é? Mas não estou ganhando dinheiro no momento. Está mesmo tudo bem, considerando que tenho um bebê e tal? Bem, estudar é a melhor maneira de conseguir dinheiro, certo? Sim, e está tudo bem. Depois de me despedir de minhas esposas, verifiquei como Lucy estava. Ela ainda dormia, então saí para o jardim, sem motivo especial. Quando nos mudamos para esta casa, não havia nada além de um pedaço de terra estéril e abandonado. Mas agora, há poucos anos, o lugar foi completamente transformado. Em primeiro lugar, tínhamos 3 grandes árvores nos fundos. Uma delas floresce na primavera, a segunda no verão e a terceira no outono. Não que eu já as tivesse visto florescer. Quando perguntei a Aisha onde as conseguiu, ela explicou que fez um pedido à guilda dos aventureiros que as trouxe da floresta mais próxima. Transportar árvores adultas parecia um verdadeiro transtorno. Então perguntei quanto custou. Ela disse que Zanoba ajudou, então só precisou cobrir os custos de alguns guarda-costas. Em um canto do jardim, havia uma seção de solo separada do resto por divisórias de tijolos. Foi lá que Aisha plantou as sementes de arroz que trouxe comigo. Nenhum de nós sabia preparar um arrozal adequado, então tentávamos cultivar o arroz em solo seco. Até o momento, a primeira safra brotava bem, mas era difícil dizer se conseguiríamos algo comestível. Naquele instante, Aisha estava agachada perto daquele pequeno campo. Para minha surpresa, Zenith estava sentada ao seu lado. "O que vocês duas estão fazendo?" perguntei. "Ah, oi, Rudeus", disse Aisha olhando para mim. "Estamos tirando as ervas daninhas do arroz." Por um segundo, pensei que ela estivesse brincando, mas me aproximei e percebi que era verdade. Aisha arrancava ervas daninhas do meio dos talos de arroz, e Zenith também ajudava em silêncio. Pensando bem, eu tinha vagas memórias de Zenith arrancando ervas daninhas em Buena Village. Talvez fosse algo comum no cultivo de plantas, mesmo onde o clima era frio. "A senhorita Zenith também quis ajudar", continuou Aisha. Algo em chamar Zenith de senhorita Zenith não me parecia certo. Aisha, se quiser, pode chamar a mãe Zenith só de mamãe, sabia?" "Não, a mãe Lilia disse que não posso. Ela sempre diz que devo chamá-la de senhorita Zenith ou madame." Entendi. Era mais um dos mandamentos de Lilia. Ela era rigorosa com essas coisas. Ainda assim, senti que Aisha não via Zenith como uma mãe. Só para registrar, Zenith a tratou como uma de suas filhas quando ela era bebê. Mas Aisha, claro, não se lembrava disso. "Bem, tanto faz. Não era grande coisa." "Há quanto tempo a mãe Zenith te ajuda assim?" "Na verdade, já faz um tempo. No começo, a mãe Lilia tentou impedi-la, mas ela sempre vem me ajudar quando começo a mexer no jardim. Ela é melhor nisso do que eu." Zenith também se esforçava muito para manter nosso jardim em Buena Village. Talvez tivesse relação com isso. Eu, de forma alguma, iria desencorajá-la. Nunca se sabe o que poderia ajudá-la a recuperar suas memórias. De qualquer forma, era bom ver ela e Aisha sentadas assim, lado a lado. Pareciam contentes com a companhia uma da outra. Mesmo não sendo parentes de sangue, acho que Zenith ainda era mãe de Aisha. "Ah, é mesmo. Rudeus, hoje você está livre, certo?" Enquanto eu as observava trabalhando, Aisha se virou para mim. Sua bochecha estava suja de lama. "Sim, vou passar o dia todo em casa." "Ótimo, quero te mostrar algo. Pode passar no meu quarto depois?" "Claro", respondi, abaixando-me para limpar seu rosto. Aisha sorriu de forma boba enquanto eu a limpava. Zenith nos encarou intensamente. "Quero te mostrar algo. Pode passar no meu quarto depois?" Uma fala bem sugestiva, qualquer um concordaria. Aisha era uma criança muito precoce. Havia a possibilidade de ela levantar a saia e tentar me mostrar suas partes íntimas ou algo assim. Bem, pensando melhor, talvez não. Já tomávamos banho juntos regularmente. Não havia nenhuma parte dela que eu não conhecesse.
Mesmo assim, a garota era tão sem vergonha que eu começava a me preocupar com seu futuro. Talvez eu devesse lhe dar algumas lições básicas de educação sexual. Espera, ela não disse que Lilia já tinha ensinado tudo isso? Certo, mas e se Lilia tivesse ensinado coisas erradas? Eu realmente deveria intervir. Franzindo a testa enquanto considerava o que era mais apropriado, entrei no quarto de Aisha. Ela disse para passar depois, mas não especificou um horário. Então, esperar por ela ali não deveria ser problema. Não era como se eu quisesse dar uma olhada no quarto de uma garota ou algo assim, embora talvez estivesse um pouco curioso. Bem, parece que ela mantém o lugar limpo. O quarto de Aisha estava impressionantemente organizado. Tudo estava em seu devido lugar, e não havia uma única partícula de poeira. Sua cama também estava bem arrumada. Aqui e ali, notei alguns toques femininos. O brinquedo de pelúcia em sua cama era particularmente notável. Um garotinho de uns 20 centímetros de altura, com cabelo castanho claro, hobby e cajado. Provavelmente um mago. Pelo que eu sabia, não vendiam brinquedos assim nesta cidade. Será que ela comprou de um mascate viajante? Nem Zanoba tinha algo assim em sua coleção, o que significava que devia ser um achado raro. Será que ela mesma fez? Não, claro que não. Aisha também tinha alguns vasos de plantas perto da janela de tulipas a aloés e um cactuzinho. Havia uns 10 vasos alinhados, de vários tamanhos. Comparado ao quarto de Norn, o lugar parecia mais com o que se esperaria de uma garota. Caminhando até um canto, abri o armário de Aisha e dei uma olhada. Havia 3 trajes de criada completos. Era nítido que todos estavam bem usados, com alguns remendos aqui e ali. Pareciam mais as roupas de uma criada experiente do que as de uma criança de 11 anos. Aisha estava crescendo rápido, então logo ficariam pequenos. A menos que Lilia pudesse ajustá-los. Ao olhar ao redor, percebi uma única e bela roupa feminina pendurada do outro lado do armário, cheia de babados. Será que ela aguardava para uma ocasião especial? Com sorte, não era isso que ela queria me mostrar. Eu teria que fingir que não vi. Fechei o armário e abri a gaveta abaixo. Um dos lados estava cheio de calcinhas cuidadosamente dobradas. Para qualquer garoto apaixonado por ela, seria um verdadeiro tesouro. Ao lado das calcinhas havia várias camisas. E ao olhar mais de perto, também vi sutiãs. Minha irmãzinha era bem desenvolvida para sua idade, já usando uma armadura torácica. Ainda assim, no momento, devia ser tamanho P. O sábio velho eremita a classificava como uma joia rara em formação, mas ainda era cedo demais. Enquanto contemplava as roupas da minha irmã, um leve barulho atrás de mim fez meu coração disparar. Ativando meu olho demoníaco da previsão, canalizei mana nas mãos e girei nos calcanhares, fechando a gaveta atrás de mim. Quem está aí? Chamei, apontando os dedos em direção à porta. Não havia nada, ninguém que eu pudesse ver. Aisha e Zenith ainda deviam estar ocupadas no jardim, e Lilia provavelmente preparava o almoço. Seria nosso tatu de estimação? Não, ele acompanhou Roxy à universidade. Provavelmente tirava uma soneca em algum estábulo por lá. Matsukaze, o cavalo que comprei antes de ir para Begarbit, estava em um estábulo na cidade. Eu o visitava às vezes, mas duvidava que ele pudesse chegar em casa sozinho. Restava apenas Lucy, e ela ainda nem engatinhava. Então, seria alguém inesperado? Um ladrão? Um pervertido querendo roubar o sutiã de uma jovem inocente? Abaixei-me com cuidado, ficando agachado, e observei um quarto. Não via ninguém, e também não havia bons esconderijos. Ainda assim, algo parecia estranho. Minha intuição aguçada dizia que eu não estava sozinho. Seria um inimigo invisível. Alguém com um item mágico que proporcionasse camuflagem perfeita. Nesse caso, o efeito teria que acabar mais cedo ou mais tarde. Acho que teremos que ver quem desiste primeiro, murmurei baixinho. Se fosse apenas o ranger da casa, eu me sentiria um idiota. Não, definitivamente há algo errado. Posso sentir. Olhe mais de perto, Rudeus. O que mudou? O que está fora do lugar? O brinquedo de pelúcia? Não, não é isso. A porta continua fechada. A cama está arrumada. O teto está impecável, como sempre. Então sobram os vasos de plantas, Simulation. Há mais deles do que antes?
Acho que não, mas sinto que está ficando mais quente. Enquanto observava as plantas, tentando encontrar algo fora do comum, o sol emergiu de trás de uma nuvem. Um raio de luz entrou pela janela de Aisha. Tump, tump. A planta no vaso menor reagiu instantaneamente. Ela se contorcia toda, tentando absorver mais luz solar, torcendo suas folhas em direção à janela. A cada movimento, o vaso batia levemente no parapeito de madeira. Era o mesmo som que ouvi momentos antes. O que diabos é essa coisa? Cutuquei a planta com cautela e ela estremeceu, como se surpresa. Um momento depois, inclinou-se para esfregar-se no meu dedo e começou a se enrolar lentamente nele, como um broto. Surpreso, afastei o dedo. A planta voltou a se banhar ao sol. Uma planta que se move. Que esquisito. Espero que ela não comece a dançar e cantar pelo quarto. Pensando bem, eu tinha uma ideia do que essa coisa poderia ser. E afinal, já tinha visto esse tipo muitas vezes. Era um ente. As criaturas conhecidas como entes podiam ser encontradas em todo o mundo. São uma das categorias de monstros mais comuns e conhecidos. Nesse sentido, poderiam ser comparados aos slimes de Dragon Quest. Eu já tinha viajado bastante para minha idade, incluindo pelo continente Demônio, continente Milis, continente Central e continente Begarit. Infelizmente, ainda não conheci o continente Divino, mas já estive em 4 dos 5 principais. Em cada um deles, havia algum tipo de ente. Encontrava-os em qualquer floresta, e também não eram incomuns em planícies e desertos. A maioria era feita de madeira, mas nem todos pareciam árvores ambulantes. Os entes de pedra lembravam batatas grandes e irregulares. Os entes cactos pareciam plantas verdes pontiagudas, e havia muitas outras espécies. Ouvi dizer que entes antigos podiam usar magia de água. Ainda assim, nunca tinha visto um ente tão pequeno. Essa coisa tinha cerca de 15 centímetros de altura, talvez 20 contando as raízes. Possuía 4 folhas grandes e 2 brotos parecidos com gavinhas. Não vi flores ou frutos. Talvez fosse uma muda muito jovem. Por isso decidi chamá-lo de ente bebê. Não que isso importasse, eu só precisava de um nome para ele. Minha principal pergunta no momento era: o que nosso ente bebê fazia no quarto de Aisha? Certo, Aisha, qual é o problema com essa coisa? Bem, é que de repente começou a se mover. Aisha, que apareceu correndo após meu grito de alarme, não parecia particularmente culpada pela situação. Quando isso aconteceu? Logo depois que você voltou de sua viagem, na verdade. O que acha? É bem legal, né? Ela parecia orgulhosa de seu pequeno mascote. Sim, é mesmo. Por que não me contou sobre isso? Eu queria, mas você tem estado tão ocupado, sabe? Achei que poderia esperar um pouco. E agora você descobriu por conta própria. Aisha, de mau humor, inflou as bochechas. O efeito foi adorável. Desnecessário dizer. Agora eu sabia o que ela queria me mostrar. Bem, de qualquer forma, não acredito que uma daquelas sementes que trouxe era de um ente. Quais são as chances disso? Não. Tenho certeza de que isso cresceu de sementes de vatirus que conseguimos em Azura. Ah, sério? Sim, tem folhas e gavinhas, vê? Deve dar belas flores roxas em breve. Reconheci o nome da planta. Suas flores eram o ingrediente principal de um poderoso afrodisíaco e também podiam ser usadas para fazer perfumes. Era cultivada em certas partes do reino de Azura. Mas isso não explicava porque esta tinha se transformado em um ente. Mas o que a fez se mover foi assim desde o começo? Não, costumava ser só uma planta. Começou a se mover quando a coloquei neste vaso. Aisha explicou que gostava de plantar as flores no jardim externo, antes de colocá-las nos vasos. Quando cresciam o suficiente, voltavam para o quintal. Ela ainda fazia testes, por isso os vasos e as plantas eram bem variados. O vaso em si era algo comum, comprado em uma loja de produtos gerais há algum tempo. Era improvável que fosse um item mágico ou encantado. Você não fez nada de estranho com isso, fez? Não, tratei-a como todas as outras. Estou usando o solo que você preparou para mim. Parece ter mais nutrientes do que a terra daqui.
Então, o solo provavelmente não era o problema. Eu sempre fazia coisas normais com minha magia. Não era algo em que colocava muito esforço. Talvez tivesse direcionado um toque de afeto à minha irmãzinha, mas isso não parecia relevante. Ah, espera! Acho que às vezes eu regava com a água que sobrava da banheira. Água da banheira. Eu não estava por perto na época, então deveria estar impregnada com o suor de Sylphie e Aisha. Talvez um pouco do suor de Nanahoshi. Intrigante. Podia imaginar como isso levaria uma planta a desenvolver tentáculos pegajosos. Certo, Rudeus. Pare de ser idiota. Então, o que poderia ter causado isso? Ela plantou uma semente normal e a cultivou normalmente, mas de alguma forma transformou-se em um monstro. Era algo que simplesmente acontecia às vezes? Parecia mais provável que uma semente de ente tivesse sido misturada acidentalmente com as normais. Entes são mímicos naturais. Talvez tenha fingido ser uma Vatyrus no começo para passar despercebido. Era uma teoria coerente. Bom, de qualquer forma, acho que devemos matar a coisa, murmurei. Talvez eu possa queimá-la ou algo assim. Que? Guinchou Aisha. Por quê? Passei esse tempo todo criando esse garotinho. Por que você o queimaria? Fiquei surpreso com a ferocidade de sua reação. Mas, bem, ela me chamou para mostrar seu ente. Fazia sentido que não ficasse feliz em se livrar dele. Aisha, você sabe o que é essa coisa, certo? É um ente. É um tipo de monstro. Mas olha como é pequeno. É adorável. Sim, por agora. Mas quando crescer, pode começar a atacar pessoas. Isso é perigoso. Vou treiná-lo. Vou garantir que não machuque ninguém. Ela agora agarrava minha cintura desesperadamente, com os olhos cheios de lágrimas. Fiquei tentado a dizer apenas, tudo bem. Mas depois não vou resolver as coisas por você? Ainda assim, não estávamos falando de um gatinho de rua. Era um monstro. Vamos, Rudeus. Não posso ficar com ele. Por favor. Esses olhos de cachorrinho pidão não vão funcionar comigo. Precisamos nos livrar disso. Mas ele é um bom garoto, é sério. Ele é gentil com todos e faz tudo o que eu mando. Agora você está inventando coisas, Aisha. Como um ente faria o que você manda? Isso nem tem ouvidos. Olha! Correndo até o ente bebê, Aisha estendeu a mão. A criaturinha reagiu, deslizando lentamente uma gavinha ao redor de seu dedo indicador. Sem se desvencilhar, ela esfregou suavemente a parte inferior das folhas com a ponta dos dedos, e o ente torceu o corpo de forma que parecia prazerosa. Era uma visão bizarra. A coisa parecia uma planta, mas reagia como um animal. Certo, solte, disse Aisha. O ente desenrolou a gavinha na mesma hora, deixando-a descansar na palma da mão dela. Qual é o dedo mindinho? Após um momento de hesitação, a gavinha deslizou para o dedo mindinho. Dedo médio. A gavinha soltou o mindinho e segurou o dedo médio. Não solte, mas também segure meu polegar. Ainda enrolada no dedo médio, a gavinha estendeu-se ainda mais, alcançando obedientemente o polegar de Aisha. Não era longa o suficiente para agarrá-lo, mal tocando a ponta do dedo. Certo, solte. Ela continuou brincando com o ente por algum tempo, então se virou para mim. Viu? Ele ouve o que eu digo, certo? Parece que sim. Para minha surpresa, era claramente possível se comunicar com essa coisa. E, pelo visto, ela era bem apegada à minha irmãzinha. Eu precisava pensar melhor. Entes eram monstros, isso era um fato. Pela minha experiência, disfarçavam-se de árvores ou plantas e lançavam ataques surpresa contra viajantes. Ainda assim, eu sabia que algumas espécies de monstros podiam ser domesticadas. Criaturas como tu, nosso mascote, e o lagarto em que cavalguei no continente demônio, não eram vistos como monstros, as pessoas geralmente os chamavam de bestas. Mas não havia nada que os separasse intrinsecamente dos monstros, além de seu temperamento. Este ente bebê parecia domesticado o suficiente, então talvez eu não precisasse classificá-lo como um monstro. Sinceramente, não era tão ameaçador. Tu, se quisesse, poderia causar muito mais dano. Dito isso, tu foi domesticado por um domador de bestas profissional. Olha, estou preocupado com a possibilidade de essa coisa te estrangular enquanto dorme, sinceramente.
Acho que vai ficar tudo bem, Rudeus. Mesmo as vatirus adultas ficam com no máximo o dobro desse tamanho. Tá, mas se ele machucar alguém, qualquer vez, farei o que você disser. Prometo. E se você se machucar gravemente na primeira vez que ele te atacar? Aisha inflou as bochechas, irritada, mas então pareceu reconsiderar sua estratégia. Abrindo bem os olhos, entrelaçou as mãos na frente do peito e olhou para mim com sua expressão mais doce e inocente. Por favorzinho, Rudeus, pode me dar uma chance? Onde diabos ela aprendeu a pedir assim? Nada sutil, criança. Fiquei tentado a insistir, mas agora havia assuntos mais urgentes em jogo. Certo, vejamos. Eu tinha certeza de que nunca ouvi falar de alguém domesticando entes. Também não sabia muito sobre seu comportamento, então era difícil dizer qual era a melhor forma de treiná-los. Mais importante, eram monstros perigosos, mesmo que fracos. Se errássemos em algo, mesmo que pouco, tudo poderia sair do controle. Mas, se realmente fosse ficar com no máximo 30 centímetros de altura, não havia muito que pudesse fazer para nos machucar. Aisha criou essa coisa desde a semente, então ela estava acostumada a ter humanos por perto. Isso tornava menos provável que atacasse um de nós, presumindo que, nesse aspecto, fosse como um animal comum. Claramente irritada com minha indecisão, Aisha começou a fazer beicinho. Então tá. Se é assim que você vai se comportar, talvez eu deva usar meu trunfo. Seu trunfo? Por que não conto a Sylphie e Roxy sobre o seu segredinho? Do que você está falando? Eu estava escondendo algum segredo terrível das duas? Nada me vinha à mente. Mas, sorrindo arrogantemente, Aisha jogou uma bomba no meu colo. Estou falando sobre seu quarto secreto no porão. Gá! Todo mundo tem uma parte de si que deseja manter em sigilo absoluto. No meu caso, era aquele altar lá embaixo. Aquele cômodo era um lugar sagrado que eu visitava apenas à noite, oferecendo preces enquanto minha família dormia. Minhas deusas agora estavam fisicamente presentes em minha casa, é verdade. Mas isso não tornava o ritual menos significativo para mim. A fé em si tem valor, sabe? O ato de orar nos acalma e nos centra, ajudando-nos a viver cada dia plenamente. Mantive essa rotina por anos. Era parte da minha vida. Mas o que aconteceria se meu altar fosse descoberto? O que Sylphie pensaria? O que Roxy diria? Queria acreditar que ao menos Lilia entenderia. Aisha, evidentemente, não comentaria sobre o assunto, mas Norn, tive a sensação de que ela reagiria com desgosto. O resultado provavelmente seria a destruição do meu altar. E com isso eu perderia uma parte crucial da minha rotina diária. Aisha, escute. Só estou preocupado com a sua segurança, entendeu? Entes são monstros perigosos, então criar um pode te colocar em risco. Não me importo se você é um completo pervertido, Rudeus, mas imagino como Sylphie e Roxy reagirão a isso. Principalmente Roxy. Você tem idolatrado a calcinha dela há muito tempo, não é? Ag! Que garota implacável. Só estou tentando cuidar dela e agora ela me chantageia. Droga, o que devo fazer? Qual é a opção menos pior? Enquanto tentava encontrar uma resposta, a porta do quarto de Aisha abriu-se de repente atrás de nós. Acho que acabei de ouvir meu nome. Precisa de alguma coisa? Gá! G! Aisha e eu nos viramos e encontramos Roxy parada à porta, parecendo perplexa. O que você está fazendo aqui, Roxy? Gaguejei. Você não acabou de sair? Voltei para pegar algo que esqueci. Felizmente não tenho aula no momento. Clássico de Roxy. A pequena professora esquecida. Que fofa. Espera, vamos manter o foco. Bem, Roxy, Rudeus e eu estávamos conversando sobre o Segre. Acabei cobrindo a boca da minha irmãzinha no meio da frase. E agora? Um silêncio constrangedor se seguiu. Os únicos sons eram os toques suaves do ente bebê se contorcendo no parapeito da janela. Roxy olhou para ele e arregalou os olhos de surpresa. Certo, talvez eu possa tirar vantagem disso. Ela deve ficar do meu lado, certo? Tenho certeza de que ela sabe o quão perigosos são os entes.
Isso é um ente, não é? Perguntou Roxy, curiosa. Isso mesmo, respondi. Aisha acabou de me dizer que quer criar essa coisa como animal de estimação. Mas entes são monstros, sabe? Isso pode ser perigoso. Pode me ajudar a convencê-la a se livrar disso? Aisha agarrou minha mão, que abafava seus gritos de protesto, e tentou afastá-la. Garota tola. Você não pode me vencer em força. Pode morder meus dedos se quiser. Não vou soltar. Gá, espera. Não lamba. Pare. Isso é golpe baixo. Não sei, Rudy. Acho que deve ficar tudo bem. Hã? Ela ficou do lado de Aisha? Se criado apropriadamente, entes são criaturas leais, continuou Roxy. E este é bem pequeno. Não deve haver muito perigo envolvido. Espera, sério? Você pode domesticá-los? Claro, não parece ser comum neste continente, mas a tribo Migurd usa entes para afugentar pássaros de seus campos. Eles faziam isso? Talvez. Minhas memórias daquela visita já estavam um pouco confusas. Ah, sim, havia aquelas coisas que pareciam plantas piranhas nas plantações, mas eu não tinha percebido que eram entes. De qualquer forma, parecia que a Aisha estava certa, então soltei-a. Sinto muito, Aisha. Parece que eu estava errado sobre isso. Ela me olhou desconfiada por um momento, mas, por fim, sorriu aliviada. Tudo bem, Rudeus. Você só estava preocupado comigo, certo? Sim, claro. Você precisa admitir, criar um monstro parece perigoso. Então tá bom. Acho que vou ficar quieta. Obrigado, Aisha. Lembre-me de te comprar uma boa refeição qualquer hora dessas. Vou sim. Afastando-se de mim, Aisha correu até Roxy e jogou os braços ao redor dela. Obrigada, irmãzona. Eu te amo. De nada, suponho. Roxy aceitou o abraço, mas parecia tão perplexa quanto sempre. A partir de então, o ente bebê passou a fazer parte da casa como nosso segundo mascote. Naturalmente, estabeleci algumas regras. Primeiro e mais importante, se algum dia machucasse alguém, nos livraríamos dele na hora. Segundo, Aisha precisava treiná-lo para não atacar ninguém. Terceiro, ela teria que explicar a todos exatamente que tipo de planta era. Quarto, não o deixaria perto de bebês por segurança. E assim por diante. Passei essas regras a Aisha em um sermão firme, mas ela assentiu concordando com tudo, sem carrancas. A garota cumpria suas promessas, ainda bem, então isso provavelmente daria certo. A propósito, nomeei nosso amiguinho de pet, usando algumas letras de ente bebê. Esperava que se tornasse um membro confiável e prestativo da família. Já o imaginava plantado nos campos de Aisha, defendendo minhas preciosas safras de arroz contra predadores. Mas como diabos a garota descobriu sobre meu altar secreto? É realmente necessário manter os olhos abertos com essas criadas.